A Bíblia diz no livro de Ageu, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 23. No segundo ano do reinado de Dario, no sétimo mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo... Então, estamos estudando o livro de Ageu. Ontem, no capítulo 1, nós vimos o contexto histórico desta reconstrução. Pois bem, aqui está sendo dito que a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Nós estudamos que o desânimo do povo fez com que a obra fosse interrompida por praticamente 10 anos. Quando Deus levanta Ageu e Zacarias para profetizar, o povo teme, o povo atende, o povo obedece, e a liderança de Zorobabel e de Josué é fortalecida. E qual é a expressão que, vamos assim, resume isso? A palavra do Senhor veio. Quando a palavra de Deus vem, quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, nós somos fortalecidos, nós somos renovados. A palavra de Deus nos consola, conforta, vivifica, fortalece, alegra, incentiva, nos enche de fé, de esperança. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos ler a Bíblia. E a maior profecia é a palavra de Deus. Sim, existe o dom da profecia, existe a voz profética, existe o ministério profético. Deus levantou apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e profetas. Sim, mas tu, com o teu professor particular, com o Espírito Santo de Deus, tu abre a Bíblia e tu vai receber a vida através da palavra de Deus. A palavra de Deus vivifica os nossos corações. Então, o que aconteceu? Deus levantou Ageu para falar. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. E nós sabemos que esta expressão, a palavra do Senhor veio, é uma forma oficial de indicar que um profeta vai falar. Quem é o profeta? É boca de Deus. Quem é um profeta? Quem é o profeta? É o representante de Deus na terra, é o porta-voz de Deus. Então, ele vai falar o que Deus mandar ele falar. Doa a quem doer. O que João Batista era? Um profeta que denunciava o pecado do povo. Sim, dos líderes, dos sacerdotes, dos fariseus, dos anciãos, sim, mas também de Herodes, também do rei, das autoridades, de Herodias. Quer dizer, Elias era um profeta? Sim, e ele confrontou Acabe e Jezabel. Então o profeta, ele tem que ser muito corajoso. E uns são chamados para serem profetas e profetizas. Quer dizer, aquele que fala o que Deus manda ele falar. Aquele que tem na sua boca a palavra do Senhor. Então, o que tu acha que Deus falou através de Ageu? 2. Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo. Então aqui eu situando, tu assistiu o capítulo de ontem, né? O vídeo de ontem, tu sabe quem é Zorobabel, tu sabe quem é Josué, mas vamos situar
Vamos recapitular, né? Para quem está assistindo o vídeo de hoje, que vai depois assistir o de ontem. Zorobabel era o governador de Judá, um descendente de Davi, um líder. Josué era o sumo sacerdote, também descendente de Davi, de Zadok, daquela linhagem nobre, daquela linhagem santa, correta, íntegra. E o remanescente do povo. Então, aquele que está voltando do exílio da Babilônia. Fale agora a Zorobabel, fale agora a Josué e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Aqui é muito sério, muito triste, porque a glória do primeiro templo era o templo de Salomão. Sabe assim, ó, perfeito. Deus disse tudo, ipsis literis, como tinha que ser, o que tinha que fazer, como é que era, como é que não era. Temos vídeos no canal sobre a construção, passo a passo, do templo. Então, o templo de Salomão, ele era o templo glorioso, majestoso, magnífico. Foi o primeiro templo. E o que acontece? Ele foi destruído, que foi o que eu falei para vocês ontem. Ele foi destruído. E agora, este povo que está voltando do exílio, está reconstruindo um templo que, do ponto de vista humano, material, é inferior. Não tem a glória, a majestade, a magnitude, aqueles materiais, todo aquele luxo, toda aquela pompa, toda aquela circunstância, tudo aquilo que Davi entesourou e que Salomão, vamos dizer assim, colocou em prática. E aí, Ageu está perguntando: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Então, o que ele está falando da primeira glória? É o templo de Salomão. Vamos para Esdras. Ontem eu expliquei muita coisa para vocês em Esdras e hoje eu vou explicar mais um pouquinho para que fique bem claro, porque a Bíblia explica a Bíblia, né? E é isso que a gente quer entender, do Gênesis ao Apocalipse. Então vamos para Esdras, capítulo 3, verso 12. O canal da Bíblia aberta. Eu tô com a Bíblia aberta em Esdras. Pausa o vídeo, vai lá em Esdras, no capítulo 3, verso 12, e vamos ler juntos. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes da família, já idosos, eu não aguento, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante de seus olhos, foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Gente, nós já estudamos isso, né? Então, assim, ó, a palavra de Deus, desculpa, a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é poderosa, ela é profunda e ela separa a nossa alma do nosso espírito. Então, tu consegue entender o que tu acabou de ler aqui? Que alguns idosos tinham visto aquele templo. E provavelmente, a gente não sabe, mas eles foram pro exílio, né? Jovens, porque eles ficaram 70 anos no exílio. Então a gente pode imaginar, vamos fazer um cálculo básico aqui rápido. Se eles tivessem 20 anos e eles ficaram 70 anos, eles estavam com 90. Pode ser?
né? Se eles tivessem 15 anos, sei lá, eu fico imaginando uma idade que pudessem valorizar o templo. Ai, meu Deus, olha o que acontece comigo, eu me derreto aqui. Mas vocês já estão acostumados, né? Vocês já não se espantam mais, que é assim que eu sou. Então, o que acontece? Eles olham para este segundo templo, reconstruído com poucos recursos, numa situação muito triste, né? É um recomeçar. E eles choram. Eles tinham visto o primeiro templo e eles choraram em alta voz quando foram lançados os alicerces. Quer dizer, a gente tem uma tendência humana de achar que o que a gente viveu, né, no passado é melhor muitas vezes do que a gente está vivendo no presente. Ah, porque antes, porque aquilo. Só que aqui é verdade. O Templo de Salomão, ele era suntuoso, maravilhoso. É só tu ler, é só tu ver. A gente estudou. Era perfeito, era digno, era requintado. Enfim. E esses idosos, esses anciãos, olha só, sacerdotes, levitas e chefes de famílias já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Tu consegue entender a humildade? Assim, eu fico, é difícil de falar. Eu acho que é a humildade, a simplicidade. Tu tá entendendo? Tu tá comigo? Então, tu pensa no luxo, tu pensa no requinte, tu pensa em algo lindo, perfeito, majestoso, magnífico, grandioso. E aí depois tu vê algo simples, algo humilde, algo, sei lá, menor, né? Inferior. E aí eles choraram em alta voz. Só que a Bíblia é perfeita, maravilhosa, e diz o quê? Que outros, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Por quê? Porque se tu tá vendo o templo ser reconstruído e tu não tem essa memória, porque tu não viveu aquilo, tu te alegra pelo que tu tá vivendo hoje. Mas muitas vezes a tua dor não é do que tu tá vivendo hoje, é do que tu passou e tu perdeu. Tu entendeu? Isso é uma baita lição para nós. Porque a gente não deve viver no passado, triste, né, com o passado, com o que se perdeu, com o que foi, e nem ansioso, nervoso, angustiado, com medo do futuro, mas viver o hoje. Então, neste momento, aconteceu o quê? Uma mistura, né, do choro dos idosos e o grito de alegria de quem estava vendo o templo ser reconstruído. Que para esses, e muitos que nasceram no exílio, era o primeiro templo, porque eles não viram o outro templo. E aí diz, ó, Esdras 3:12 e 13. Não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Esdras é outro que é fora de série, né? É muito forte também pra gente ler. Vocês estão comigo? Vamos seguir então. Aí ele pergunta, como vocês veem agora? Vou ler de novo. 3. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Então, era como nada, porque há uma comparação. Estava ocorrendo o quê? Uma comparação. Um templo magnífico, que era o de Salomão, e um templo humilde, simples, limitado, né? Que era este templo. Aí olha a resposta. Mas, porém, contudo, todavia, agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel,
Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Então, a palavra de Deus para nós é sempre essa: seja forte, sejam fortes, não tenham medo, não se atemorizem, não temais, não desistam. Aquele que perseverar, aquele que lutar, aquele que trabalhar, seja forte e corajoso. Esses são os que vencem. Aqueles que não olham para trás, aqueles que não desistem, aqueles que perseveram. 5. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Então, quando tá te dizendo para tu não ter medo, é porque tu tem medo. Não tenha medo. Seja forte, quer dizer, tu tá fraco. Então, a palavra de Deus vem para nos levantar e nos tirar do lugar em que a gente está e nos colocar onde Deus quer que a gente esteja. Então, aqui tá bem claro. Eles olharam pro novo templo e ficaram arrasados, né? Porque lembravam da glória do primeiro templo. Mas aqueles que não tinham esta memória, que não viveram, se animaram no Senhor. Estavam construindo o presente, estavam construindo a história, estavam vivendo uma nova história com Deus. 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim, ó, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aí é aquela hora que eu digo, né, para vocês, sublime. Quando nós estamos com Deus, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. É isso que está sendo dito. Deus está dizendo que Ele vai fazer tremer e que a glória será maior. Haverá paz. E olha o que Ele diz. Minha é a prata e meu é o ouro. Por quê que Ele diz isso? Porque no outro templo havia muito ouro e muita prata. Era tanto ouro e tanto a prata que Davi disse, parem de trazer. Tipo, eles poderiam construir muitos templos com tanta doação. Era muita prata e muito ouro. E agora, esse povo aqui, não tem nada. Eles voltaram do exílio, como se diz, com uma mão na frente e outra atrás, usando um português bem popular. E eles estavam recomeçando as suas vidas. E sim, começaram errado, né? Pensando em si e não na casa de Deus. E é por isso que Deus levanta Ageu e Zacarias para trazer o povo à razão, trazer o povo à consciência. Assim como cada um de nós, que deve construir, reconstruir, edificar e manter, né, erguido o templo, a casa, a morada, cada um de nós. Nós somos o templo. E este templo tem que ter paz. Esse templo tem que ter a glória da presença do Espírito Santo, a santidade de Deus. Então a prata e o ouro é do Senhor. Tu não tem nada para dar para o Senhor. A prata é dele.
O ouro é dele. Não pensa que tu dá a prata, que tu dá o ouro, que tu dá os dízimos, que tu dá a oferta, que tu oferece sacrifício. Não, tudo é de Deus. Sabe o que tu tem para dar para Ele? Sabe o que nós temos para dar para Deus? O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso amor, o nosso coração. Quem nós somos? Isso tu pode dar pro Senhor. Então o Senhor está dizendo, ó, minha é a prata, meu é o ouro. Tipo, parem de se inferiorizar, de se diminuir, de se sentirem nada. Vocês são remanescente. Vocês são o meu povo. Eu trouxe vocês de volta. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. A glória de Deus será maior. E aí tu pensa assim, ó, tudo isso é muito forte, né? Muito simbólico. Por quê? Porque o templo aponta para quê? Para adoração. E quando Jesus fala que nós seremos, que somos morada do Altíssimo, habitação, templo, é uma forma de nos dizer assim, ó, tu não te preocupa com uma construção de tijolos, de argamassa, de cimento, de ferro, não, te preocupa contigo, com a tua santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Busca a presença, a face de Deus. Louva, adora, ama. Esteja sempre na presença de Deus. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro. E logo hoje eu vou explicar para vocês por quê, né? 10. Tu não imaginava que um livro tão pequeno fosse tão forte, né? Por isso que eu disse para vocês, não cai nessa de profetas menores. Os profetas menores, eles não são menores por causa da palavra profética. É só porque os capítulos são menores. Só porque o livro em si é menor, tá? No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda da sua roupa e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer destas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Nós vemos no outro capítulo que Deus, ele se coloca, né, como um inimigo, como um obstáculo, como um empecilho para aqueles que não ouvem, né, que não obedecem, que não temem. Aqueles que se desviam, que se afastam do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Senhor. Então a gente viu que eles não tinham prosperidade, eles plantavam e não conseguiam colher. A gente viu naquele versículo 6,
Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Quer dizer, é um fracasso, é um prejuízo, é uma falta de bênção de Deus, de prosperidade de Deus. Então aqui Deus está falando novamente que por causa da infidelidade do povo é que tudo isso aconteceu. E que mesmo no início da construção eles continuavam impuros. Eles não buscavam a santificação, não buscavam santificar a Deus. Então, isso também era um dos motivos pelos quais a obra foi interrompida. Porque Deus está deixando bem claro: como é que tu vai construir um templo sem santidade, sem pureza, sem integridade, sem amor, sem fidelidade, sem obediência? Então, o Senhor feriu, o Senhor agiu contra o povo. 18. Por isso, quer dizer, por causa disso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Então o que Deus está dizendo aqui? Se vocês obedecerem, se vocês se santificarem, se vocês entenderem esta obra de reconstrução, que não é só pedra sobre pedra, é a vida de vocês, a vida espiritual de vocês, eu abençoarei. De hoje em diante eu abençoarei vocês. 20. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, o governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus exércitos e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui é muito forte para nós, porque Zorobabel era descendente de Davi. E Zorobabel era o governador de Judá. Davi era da tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. E vocês lembram que Zorobabel estava na genealogia de Jesus? Que nós estudamos em Mateus e aparecia Zorobabel? Então Zorobabel é um tipo do Senhor Jesus. Zorobabel é citado em Mateus, mas também é citado em Lucas. E ele aponta para Jesus, para a fidelidade de Deus com Davi e, portanto, com o próprio Senhor Jesus. Quando esta palavra é dita para Zorobabel através da boca do profeta Ageu, é uma esperança futura, é uma promessa de Deus, uma promessa do Senhor, é uma profecia sobre o Messias. Porque se Zorobabel aponta para o Cristo, vocês já aprenderam, já sabem, nós já estudamos muitas vezes sobre isso. Então, Zorobabel é um tipo do Senhor Jesus. Assim como Moisés era um tipo do Senhor Jesus. Assim como Josué era um tipo do Senhor Jesus. Assim como Davi era um tipo. Então, este texto, esta profecia de Ageu aponta para o Senhor Jesus. De que Jesus ia ressuscitar. O templo destruído, o templo morto, ia ressuscitar. Ia viver de novo, ia viver para sempre, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, tudo isso que a gente leu aqui, que a gente acabou de ler, se cumpriu
no Senhor Jesus. E é uma esperança para nós. É onde está baseada a nossa fé, na ressurreição de Jesus. E ele disse que ele ia destruir o templo e em 3 dias ia reconstruir. Então o que se trata? Se trata da glória da segunda casa ser maior do que a da primeira.